Hoje é dia de alta para o café no cenário internacional, tanto o café robusta em Londres quanto o café arábica em Nova York. Vamos conferir os números do arábica, então, hoje em Nova York, que vem com uma alta bastante expressiva. Veja com a gente o café negociado na plataforma ICE Futures em Nova York, operando em cenário positivo. A posição de dezembro de 2015 vem negociada agora a $1,36 por libra-peso. Já a posição de março, $1,39 mais 25, uma alta bastante expressiva que passa dos 4%. A posição de maio, $1,41 mais 70. Essa posição já atinge agora o patamar de $1,40, enquanto a posição de julho de 2016 é negociada a $1,43 mais 35, chega bem próximo à cotação máxima do dia, alta também superior a 4%. Assim opera o café arábica hoje, então, lá em Nova York. Vamos conferir, então, cotações do mercado físico nacional. Você viu os números para o mercado nacional físico. Vamos ver agora como é que está sendo negociado o café robusta na Bolsa de Londres, plataforma Life. Nós temos aqui as posições, vem com ganhos. Os últimos negócios para a posição de novembro, vem com $1.632 por tonelada, vem movimento de alta no dia de hoje, abriu a $1.611, vai ganhando então pelo menos $22 por tonelada essa posição. Janeiro de 2016 vem com negócios a $1.644 por tonelada, vem em ritmo de alta, enquanto que a posição de março do próximo ano, $1.659 por tonelada, vem ganhando também café robusta em Londres, até maio, $1.677 por tonelada, também vem em movimento de alta hoje, um dia positivo para o mercado futuro do café, tanto arábica quanto robusta. Bom, a gente vai conferir agora então mais cotações dos cafés aqui no Brasil, tanto da variedade arábica quanto do Conilon para o estado do Espírito Santo. Destaque agora é o cacau aqui no Brasil. Olha só, o porto de Ilhéus, na Bahia, vai voltar a exportar a amêndoa depois de 20 anos sem embarcar o produto. A informação foi confirmada na última semana pela multinacional processadora de alimentos Cargill, que vai embarcar no próximo dia 21 de outubro um volume total de 6.000 toneladas de cacau para a empresa Cargill também em Amsterdã, na Holanda. Vale lembrar que o Brasil recentemente voltou a produzir mais cacau do que a sua necessidade interna e com isso já pode voltar a exportar em grande quantidade a sua produção para o exterior. Bom, e falando em cacau, o estado de Rondônia vai investir na sua produção cacaueira e tem a previsão de ser o líder na produção da amêndoa do Brasil até o ano de 2021. Para isso, o governo do estado, em conjunto com a CEPLAC, que é a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, vai adquirir milhares de mudas mais resistentes e produtivas, que poderão elevar a produção do estado dos atuais 500 quilos por hectare para 3.000 quilos. Além do investimento em novas variedades, o sistema utilizado nas propriedades também vai mudar. Ao invés da monocultura, o plantio consorciado será implantado. Um dos projetos que a CEPLAC quer difundir no estado é o chamado Piracacau, que une o plantio de cacaueiros e açaí com a produção de pirarucu. Por aqui a gente segue trazendo agora para você mais cotações de mercado. Veja.
Olha, o tempo mais firme tem favorecido o trabalho de colheita da cana-de-açúcar na região nordeste do país. Entretanto, muitos produtores de lá, dessa região, que entram em contato com a Agricultura BR, querem saber quando que as chuvas voltam com um pouco mais de firmeza, com um pouco mais de força para a região nordeste do país. Mas quem responde essa pergunta é a Thaís Baroni, que volta ao Agricultura BR. Tem previsão para chover no Nordeste, Thaís? Oi, Fabiana. As previsões não são muito otimistas para o Nordeste do país, não. A previsão de retorno mais abrangente das chuvas está mais para a segunda quinzena do mês de novembro. Como a gente pode observar aqui, a umidade do solo está bastante baixa em praticamente todas as áreas da região. Só as áreas litorâneas é que tem um pouco mais de umidade, mesmo por conta dessa umidade que vem do oceano. Mas nos próximos dias isso deve diminuir. Como a gente observa aqui, até o dia 16 teremos chuvas bem fracas e irregulares, mais concentradas mesmo na faixa litorânea. No interior da região, tempo bastante seco. A partir do dia 17, a situação continua a mesma. Não há previsão de chuvas para a região nordestina até pelo menos o dia 21 de outubro. Nem mesmo as áreas litorâneas terão chuva neste período. A partir do dia 22, sim, algumas instabilidades voltam de maneira bem irregular sobre o sul da Bahia, mas trazendo chuva bem fraca também, apenas 5 milímetros acumulados. Como eu disse anteriormente, as previsões para o retorno das chuvas de maneira um pouco mais abrangente e intensa sobre a região nordestina são somente para a segunda quinzena do mês de novembro, Fabiano. Hoje eu encerro a minha participação por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Thaís. Uma boa tarde para você. Bom, destaque agora para o feijão. Olha só, o estado do Paraná já está cultivando feijão de primeira safra. As informações, de acordo com o último boletim divulgado pelo Departamento de Economia Rural do Estado, apontam que 62% dos 182 mil hectares já estavam cultivados até o dia 5 de outubro. 98% dessa área cultivada já se encontrava em boas condições e 73% dela estava em fase de desenvolvimento vegetativo. Apesar da área de cultivo ser 6% menor em relação à safra 14-15, é esperado para este ano um aumento de 4% na produção do feijão paranaense, que pode passar de 336 mil toneladas. O Paraná é o maior produtor de feijão do Brasil, levando em consideração a produção de primeira, segunda e terceira safra. Por aqui você confere mais cotações para o feijão no estado do Paraná. Informações agora para o mercado do algodão no cenário internacional. Olha, números divulgados na última sexta-feira pelo relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos trouxeram números revisados para o mercado internacional da fibra. O órgão reduziu em 90 mil fardos a expectativa da produção dos Estados Unidos na temporada 15-16, o que fez cair também a estimativa de estoques de passagem. A produção mundial de algodão também foi reduzida em mais de 1.300.000 fardos. A notícia de uma produção menor traria normalmente os preços do mercado para cima, mas o relatório apresentou também na última sexta uma diminuição de mais de 1 milhão de fardos da demanda mundial do algodão, o que fez aumentar a previsão dos estoques mundiais. Com isso, a última sexta-feira foi agitada para os negócios na Bolsa de Nova York, que acabou fechando o pregão com resultados mistos. Bom, estes números foram da última sexta-feira e a gente confere agora como que o mercado reage nesta segunda-feira, um dia de pregão logo após a divulgação destes números. Veja comigo então, o algodão negociado em Nova York nesta segunda-feira vem operando em cenário negativo. Cenário positivo, vem em alta o algodão. A posição de dezembro de 2015 é negociada agora a 61 centes de dólar mais 82 por libra-peso. Já o algodão para entrega em março vem a 61 centes de dólar mais 73, também com leve alta de 0,20%. O algodão para entrega em maio é negociado a 62 centes de dólar mais 22,
com leve alta de 0,12%, enquanto a posição de julho, 62 cêntimos mais 61 por libra peso, também com leve alta de 0,13%. A gente vê ainda negociações para a posição de dezembro de 2016, que tem agora um número de contratos sendo negociados, de pouco mais de 250 contratos. Essa posição vem em queda de 0,13%, com negócios a 62 cêntimos mais 32 por libra peso. Bom, aqui no Brasil, os preços do algodão negociados no mercado interno, em especial no estado do Mato Grosso, seguem firmes, mas depois de vários dias operando em alta, eles estão estáveis. De acordo com o indicador CPEA para o algodão, na última sexta-feira, o preço da libra-peso fechou aqui no Brasil a R$ 2,85. No acumulado do mês de outubro, acumula uma alta de 0,13%. Por aqui o destaque volta a ser o mercado internacional do milho, o mercado em Chicago. Hoje nós temos soja operando em alta, tem também, falando do complexo soja, óleo e farelo vindo em cenário positivo, enquanto que milho e trigo vão andando de mãos dadas aí com queda. Vamos ver agora como é que vem o milho, porque o milho seguia em queda há poucos minutos, é o que acontece, vai perdendo 1 cento até meio cento, de meio cento até 1 cento de dólar por posição. Posição de dezembro é negociada $3,81 mais 6 por bushel, vem com queda. Março vem aqui sendo negociada $3,92 mais 6 por bushel, vai perdendo neste momento 0,6%, 0,6 de cento de bushel, quase 60% de 1 cento de bushel. Maio perde 1 cento, agora negociada $3,99 por bushel. Posição de julho é negociada a $4,04 por bushel, enquanto setembro é negociada a $4 mais 6 por bushel, também cenário de queda, mas as posições de mais longo prazo aqui, elas vêm praticamente estáveis em relação ao fechamento da última sexta-feira. Para que o destaque continua sendo o milho, cenário norte-americano, eu vou trazer aqui uma informação importante a respeito do que acontece com o milho por lá, porque o milho nos Estados Unidos tiveram, de acordo com o relatório da última sexta-feira, redução da sua expectativa de produção, uma leve redução, assim como os estoques. Os estoques caíram, mas não caíram dentro daquilo que o mercado esperava. E aí se tem um impacto que não foi positivo desde a última sexta-feira. Nós temos aqui, mostrando aqui, até fazendo uma revisão do que nós trouxemos hoje, revisão da produção brasileira. Você vê aqui o Brasil com uma situação de produção de primeira e segunda safra, principalmente na temporada 2015-2016. Você observa que essa distância entre a coluna roxa e a coluna verde tem aumentado desde a temporada 2012-2013. E essa tendência ela é muito clara. Por quê? As áreas de produção de milho acabam migrando para as áreas de produção de soja. E com isso, a temporada 15-16 deve ter uma primeira safra de milho ainda menor do que se tinha, uma redução de área, com isso redução de produção, que pode alcançar 28.480.000 toneladas, enquanto que a produção na segunda safra pode alcançar 54.630.000 toneladas, estou falando de produção no país. Expectativa de redução chegando a pouco mais de 80 milhões de toneladas, o que no máximo atenderia parcialmente a demanda, porque a produção aqui somada não seria o suficiente para atender a demanda que é esperada para a temporada 15-16. Por aqui, mais números, você tem o consumo nacional aumentando, subindo aí pouco mais de 2.500.000 toneladas, sai de 55.960.000 toneladas na temporada 14-15 e sobe para 58.200.000 toneladas de milho. E não é apenas o consumo interno que sobe, também a demanda internacional sobre o milho do Brasil, sobre aquilo que o Brasil provavelmente vai exportar, também aumenta. Aumenta pouco, mas aumenta. Sai da marca de 27 milhões de toneladas e chega até
até 28 milhões de toneladas, é o que você acompanha comigo. Sai de 27 milhões 240 mil toneladas da temporada 2014-2015 para chegar à temporada 15-16 com 28 milhões de toneladas, portanto, sobe e sobe forte aqui as exportações ou a expectativa de exportação de milho brasileiro. Um destaque importante a ser ressaltado é que durante a temporada 14-15, os números para as exportações de milho foram revisadas diversas vezes, já foram até de 20 milhões de toneladas no começo do ano. Portanto, 28 milhões de toneladas é a expectativa inicial do primeiro levantamento da Conab para a temporada 2015-2016. Muita coisa pode mudar e para que o Brasil produza um pouco mais de 80 milhões de toneladas tem que dar tudo certo, o clima tem que funcionar, tudo tem que dar tudo certo para que se consiga ter esse número. O programa desta edição do meio-dia, chegando quase no final, a gente confere mais uma vez agora os negócios com trigo lá em Chicago, que hoje opera em queda. Você tem as negociações agora para o cereal na Bolsa de Chicago, vindo com variação negativa para todas as posições. A posição de dezembro opera agora $5,07 mais 4 por bushel, queda de 1,6%. Já a posição de março cai 1,14%, é negociada agora, a $5,14 mais 6 por bushel, enquanto o trigo para entrega em maio, $5,19 mais 4 por bushel. O trigo para entrega em julho também vem em queda, é negociado agora a $5,24 mais 2 por bushel. Você vê que na variação máxima do dia de hoje chegava a $5,25 mais 6. E a mínima era ainda mais inferior do que se encontra agora, de $5,20 por bushel. Todas as posições do trigo, então, operando em queda agora lá em Chicago. Bom, a gente... Olha, o assunto trigo continua aqui em destaque na Agricultura BR, porque nós tivemos aqui participação de público, tem muita gente acompanhando o programa e pelo Twitter nós recebemos uma pergunta do Haroldo a respeito do que acontece, porque na previsão do Departamento de Agricultura americano houve redução da questão de produção de lá, né? A expectativa de produção dos Estados Unidos saiu de 58 milhões e 134 mil toneladas para pouco mais de 55 milhões de toneladas. Então, esse fator, verdade, Haroldo, isoladamente é positivo, seria um fator positivo para o mercado que faria com que esses números que nós vimos na sexta e também estamos vendo agora em relação aos negócios com trigo em Chicago viessem para cima. Mas a questão não é essa. O problema é em relação à exportação e ao consumo, mas principalmente às exportações. Em relação ao consumo interno norte-americano, houve uma redução e essa redução foi de 1,6%, 33 milhões 180 mil toneladas. Esse volume, ele segue sendo superior ao consumo que se tinha na temporada 2014-2015. Mas, em relação às exportações, caiu muito, caiu forte. Para se ter uma ideia, essa queda em relação à expectativa foi de 5,6%. E os americanos, que começaram a temporada 2015-2016 esperando exportar pouco mais de 25 milhões de toneladas ou 2 milhões de toneladas acima da temporada 14-15, viram essa expectativa cair e cair muito. Agora a expectativa é que as exportações norte-americanas de trigo alcancem, no máximo, 23 milhões 130 mil toneladas. Então, em relação ao que se tinha da expectativa em setembro de exportação para o que se teve agora, apresentado na última sexta-feira, no relatório de oferta e demanda de outubro, a queda nessa expectativa
expectativa foi de 5,6%, portanto, aí o mercado não segura o trigo que já passa por toda essa questão da competitividade em relação ao dólar alto e principalmente Rússia e Ucrânia, que seguem vendendo muito cereal pelo mundo. Os produtores de soja do Paraná, que foram os que deram início ao plantio da safra dessa nova temporada aqui no Brasil, já cultivaram 23% de toda a área prevista para a safra 2015-2016, que está estimada em 5.270.000 hectares. A produção paranaense de soja deve ser 6% maior e somar 18 milhões de toneladas. Segundo o Departamento de Economia Rural do Estado, de toda essa soja que vai ser colhida no Paraná, 35% dela já se encontra comercializada. O volume de negócios antecipados no Paraná, assim como outros estados produtores do Brasil, está bem avançado neste ano por conta do dólar em alta. Assim, os produtores podem aproveitar essa vantagem já para garantir a sua remuneração mais elevada. No Paraná, o volume de negócios está de 8% a 10% mais acelerado se a gente levar em consideração os melhores índices dos anos anteriores. A gente confere agora como que estão as cotações da soja por lá. Encerrando a Agricultura BR, você confere como é que estão os negócios para a soja na Bolsa de Chicago. Vem alta durante o dia todo, mas essa alta diminuiu um pouco nos últimos minutos. É o que nós observamos agora, a posição agora aumentou. Você viu que aumentou na tela, posição de novembro, ela volta a $8,91 por bushel, vai ganhando neste momento. Posição de janeiro vem sendo negociada a $8,95 mais 6 por bushel, vem com ganho. Agora a posição de março, que estava acima de $9, agora recua um pouco, vem para $8,99 por bushel, vem com alta em relação ao que acontecia na sexta-feira, mas neste momento é uma alta um pouco menor do que nós tínhamos há poucos minutos. Já a posição de maio é negociada a $9,03 mais 2 por bushel e julho do próximo ano a $9,09 por bushel. Movimento de alta na Bolsa de Chicago é mantido neste momento. Bom, e estas informações são as últimas desta edição, mas antes da gente se despedir, você relembra com a gente quais foram os destaques do dia de hoje. Você viu os números em relação ao relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos, Departamento de Agricultura para os Estados Unidos, Brasil e Argentina. Bom, você conferiu hoje aqui também que nos indicadores do agronegócio do Brasil, mesmo com o dólar em queda frente ao real, o preço da saca de milho aqui no país segue subindo e fechou a última semana acima de R$ 28,00 a saca. Viu os números das exportações brasileiras de café. E tem uma novidade, né, Juliana? Quem não acompanhou a Agricultura BR pegou pela metade. Tem como acessar e ver o programa na íntegra acessando o blog do Agricultura BR no portal do SBA, sba1.com. É isso mesmo, então uma ótima tarde para você, a gente se vê logo mais. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você, a todos uma ótima tarde e até mais.